A PF pediu para o STF abrir uma nova investigação porque acredita que Felipe Martins simulou, fraudou a sua entrada nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 para supostamente enganar as autoridades brasileiras e atrapalhar as investigações da chamada trama golpista. Fica aí que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Em resumo, alguém inseriu falsamente no sistema americano o registro de entrada de Felipe, como se ele tivesse acompanhado Bolsonaro aos Estados Unidos, quando na verdade ele teria permanecido no Brasil. A teoria da PF é a seguinte: Felipe Martins e outros integrantes do entorno de Bolsonaro teriam usado prerrogativas diplomáticas, como as de comitivas presidenciais, para criar um registro falso de imigração, com o objetivo de atrapalhar ou confundir as investigações sobre o tal golpe. Ou seja, o Brasil virou um país onde a prova vira ameaça institucional, o puro suco do abuso de poder. O caso de Felipe Martins é mais do que uma injustiça, é um sintoma de uma perseguição política travestida de investigação. Hoje, a Polícia Federal, sob o comando do delegado Fábio Shor e a caneta autoritária de Alexandre de Moraes, criam um Frankenstein jurídico. A PF admite que não há prova de entrada de Felipe nos Estados Unidos e mesmo assim fala em simulação de viagem. A alfândega americana confirmou oficialmente: ele nunca entrou. E eu pergunto, então qual o crime? Inventar uma entrada que o próprio governo dos Estados Unidos desmentiu? A defesa mostrou documentos, localização e testemunhas provando que ele estava no Paraná. Mas mesmo assim, a PF insiste em uma falsa entrada. Ou seja, acusam sem base material, sem corpo de delito e sem lógica jurídica. No Brasil de Moraes, não é mais o Estado que precisa provar, é o réu que precisa implorar para provar que é inocente. O delegado Shor transformou uma fraude em solo americano em teoria da conspiração. E o STF aceita sem contraditório, sem perícia, sem devido processo legal. Isso não é investigação, é a mais pura perseguição política. Prisões preventivas, censura, acusações de milícia digital, tudo vira pretexto para perseguir inimigos políticos. Shor chamou advogados e jornalistas de milícia digital. Isso é criminalizar o contraditório, um ataque direto à liberdade de defesa e à liberdade de imprensa. Quando o Estado começa a intimidar quem faz perguntas, é porque não tem respostas. O relatório da PF é uma confissão de incompetência travestida de bravura institucional. Quando o investigado é de direita, a PF prende primeiro e pergunta depois. E já quando é de esquerda, o STF arquiva, absolve ou esquece. O mesmo sistema que absolve corruptos inventa crimes para perseguir opositores. Nitidamente, não há mais imparcialidade, há partidarismo judiciário. Nenhum cidadão pode ser julgado com base em semelhança com milícia digital. Isso é conceito político e não jurídico. E essa retórica é típica de regimes autoritários que usam o medo e o rótulo para justificar o arbítrio. O STF virou tribunal de exceção, onde a Constituição vale menos que o achismo de um ministro. Felipe Martins não é réu, é refém de um Estado aparelhado. O que estão fazendo com ele hoje pode fazer com qualquer um amanhã. Esse caso precisa ser lembrado como um alerta histórico. Quando o poder se sente acima da lei, o cidadão deixa de ser livre. O Brasil não precisa de novos inquisitores, precisa de juízes com coragem para dizer não ao autoritarismo togado. Porque no fim, a verdade não teme o tempo, mas o tempo sempre revela quem mentiu em nome da justiça.